Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News. Informação que gera valor. Olá!
Olá, muito bom dia a você que já começa esta manhã acompanhando ao vivo a programação da BMC News. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou acompanhar aí essa programação até as 9h30 da manhã, trazendo tudo que é mais importante para que você, investidor, comece o dia bem informado, aqui consumindo o nosso conteúdo não só na TV, na programação da BMC News, mas em todos os canais de distribuição de conteúdo aqui da BMC. Seja muito bem-vindo. Torçamos para que esse dia seja um pouco mais calmo. Aparentemente, um dia esvaziado de agenda, com o Ibovespa que no dia anterior conseguiu se recuperar de uma queda muito forte e, claro, com dados da China ruins, no entanto, dentro das estimativas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. No entanto, tudo promete aí para que tenhamos um dia, se não estável, um pouco mais otimista para o Ibovespa. Quilo de resultados serão divulgados hoje. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. Muitas companhias apresentando seus relatórios trimestrais. Então, claro, nós traremos os que foram apresentados ontem, ou como eles podem repercutir nas ações negociadas no Ibovespa no dia de hoje e, claro, o que a gente tem por esperar a partir do fechamento do mercado. Ainda por esta manhã nós tivemos Smart Fit e Banco BTG Pactual. A gente vai trazer todos os detalhes desses resultados a partir de agora no BMC Pre-Market. Falando sobre o mercado asiático, que ontem jogou uma bomba nos mercados internacionais. A China apresentou a sua balança comercial e as importações e também exportações vieram em especial as importações. O mercado estava projetando 5%, nós tivemos uma queda de 12% nas importações da China na comparação anual. Então, sim, muito pesado esse número, mais do que o mercado projetava, o que, claro, trouxe pessimismo para o mercado na Europa, trouxe pessimismo para o mercado aqui no Brasil, inclusive o setor de siderurgia e mineração teve um mau desempenho no Ibov ontem, na carteira do Ibovespa e na Bolsa de Valores como um todo. Eu coloco nesse balaio a Vale, a Uzi Minas, a CSN Mineração, a própria Gerdau. E hoje nós temos um dia mais calmo, com dados um pouco melhores, inclusive minério de ferro com uma leve oscilação positiva lá no mercado chinês. No entanto, temos o resultado de Gerdau. O resultado de Gerdau também não veio interessante, veio bem ruim, tem base comparativa forte no ano passado, mas sim tivemos um decréscimo operacional muito forte para a companhia, mais de 50% na queda no seu lucro na comparação com o trimestre do ano passado. Então, o resultado de Gerdau pode ter um desempenho negativo aqui no Ibovespa ao longo do dia de hoje. Mas falando mais especificamente sobre a Ásia, as principais bolsas do continente asiático fecharam novamente em queda nesta quarta-feira, nesta madrugada, influenciadas pelo mau desempenho do mercado americano de ontem, que também caiu. A gente teve Nasdaq caindo bastante, tivemos Dow Jones e S&P 500 em patamares negativos e, claro, também pelos dados de inflação do país que não agradaram aos investidores. Os dados oficiais de inflação aos consumidores apontaram uma deflação de julho em 0,3% na comparação anual, depois de uma estabilização no mês anterior. O dado veio ligeiramente melhor do que as projeções de 0,4%. No entanto, claro, o mercado já estava preparado para uma deflação em julho, mas, claro, é sempre uma notícia muito ruim. Então, veio melhor do que as expectativas, no entanto, deflação é uma notícia ruim para o continente asiático e para a China em específico, a qual esses dados são referentes. A expectativa, como eu mencionei, era de 0,4%. É o primeiro dado negativo desde fevereiro de 2021, ou seja, mais de 2 anos que nós não vemos uma deflação para a China. Os preços aos produtores mantiveram um ritmo de queda pela 10ª vez consecutiva com uma oscilação negativa de 4,4% na comparação anual. Então, a economia chinesa ontem surpreendeu negativamente, hoje os dados vieram em linha com o esperado, no entanto, sim, mais uma notícia negativa para a economia da China, que, claro, é muito influente no nosso Ibovespa, já que Vale demanda muito da China para a composição da sua receita e o Ibovespa demanda muito da Vale para a composição da sua oscilação aí no final do dia. Tem bastante participação na carteira do Ibov, a Vale e a Petrobras, duas companhias de commodities, exportam bastante à China. Ontem a Petrobras sofreu um pouco menos, se não me engano, até fechou no positivo, mas Vale não conseguiu segurar, fechou no negativo e no comecinho das negociações chegou a negociar acima de 2% de queda. Então, temos informações aí que não são muito animadoras. Daqui a pouco a gente bate um pouco mais de conversa sobre isso com os nossos comentaristas de hoje.
Na agenda econômica desta quarta-feira, nós temos a primeira prévia do IGPM de agosto, que traremos em instantes aqui no Pre-Market, os indicadores de vendas do varejo referentes a julho, que serão divulgados às 9 horas da manhã, ou seja, ainda durante o nosso programa, nós conversaremos por aqui sobre essas vendas do varejo e os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos, que serão divulgados às 11h30 do horário de Brasília. O fluxo de capital estrangeiro fica um pouquinho mais para tarde, divulgado às 14h30 da tarde. Para o noticiário corporativo, diversas companhias apresentam seus resultados após o fechamento do mercado de hoje. Eu mencionei que tivemos BTG um pouco mais pela manhã, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esses dados especificamente. No entanto, eu chamo a atenção para a agenda de hoje. Muita coisa depois do fechamento do mercado. Nós temos, a lista é longa, se prepara investidor para receber essas informações. Alupar, Blau Farmacêutica, nós temos Cogna, Demil, Eletromídia, Equatorial, Unifique, Grupo Mateus, Guararapes, Zap Vida, MRV, Iochip, Positivo, Randon, SLC Agrícola, Grupo Soma, Ultrapar, Minerva, Estapar, São Carlos, também temos aqui Mitre, Marisa, Odontoprev, Time for Fun, temos Banco Pine, Sinqia, Ocean Pact, Neogrid, CSU Digital e Login. Então, muita coisa aqui para nossa divulgação, muita coisa para nós acompanharmos. Normalmente os ativos eles se movimentam de forma antecipada aos seus resultados e no dia, inclusive, da divulgação dos resultados, aí sim tem uma movimentação um pouco mais expressiva. No entanto, a gente pode ver bastante movimentação relacionada a esses ativos que eu acabei de listar por aqui. Então, bastante coisa aí na nossa agenda, bastante coisa para ficar de olho e, claro, você tem que ficar atento ao que está sendo apresentado aqui ao mercado financeiro brasileiro. Eu gostaria, claro, de continuar esse noticiário corporativo falando um pouco sobre a Copel. A Copel concluiu seu processo de privatização após uma oferta de ações que movimentou 5 bilhões e 200 milhões de reais. As ações da companhia foram precificadas a R$ 8,25, um valor 5% maior do que havia sido estipulado na oferta inicial pela empresa. Foi ali próximo dos R$ 7,00 e um pouquinho ali próximo dos R$ 7,85 no fim do mês passado. O governo do Paraná vendeu 319 milhões de ações, reduzindo a sua participação na companhia. Cerca de 3 bilhões de reais ficarão para o governo do Paraná e 2 bilhões de reais entrarão diretamente no caixa da companhia. Então, concluída, teoricamente, essa fase de privatização da empresa, uma grande notícia aos investidores, e a demanda foi bastante alta. Foram 5 bilhões, no entanto a demanda aí foi de até mais de 10 bilhões, quase 15 bilhões de reais envolvidos nessa transação, nessa privatização e muito interesse de investidores internacionais, segundo algumas fontes escutadas pelo broadcast. Então, foi uma oferta interessante, uma das maiores neste ano, perde aí para alguns follow-ons que foram realizados no mês passado, no entanto, sim, é uma oferta expressiva, mais uma privatização aqui do setor elétrico no mercado brasileiro. Gostaria de convidar aqui à nossa tela os nossos comentaristas de hoje, Alex André e Marco Prado. Muito obrigado pela participação novamente e um ótimo dia a vocês. Espero que hoje o dia seja um pouco mais tranquilo, viu? Bom dia para o telespectador da BMC. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Maravilha. Senhor Marco Prado, nós temos a China que jogou péssimas notícias no mercado ontem, apresentou os resultados aí da sua balança comercial. Hoje as notícias são ruins, mas dentro das expectativas. Qual que é a projeção que a gente pode ter de efeito dessas notícias de deflação na China para o mercado internacional como um todo? Quando está dentro da estimativa, não faz muito peso ou mesmo assim a notícia ruim pode deixar o investidor um pouquinho aí de mau humor? Olha, dá um bom dia especial hoje pro Gabrielzinho aí da BMC, que fica na retaguarda, que faz aniversário hoje, né? Olha só. Meu querido São Paulino aí, parabéns, Gabriel, muitos anos de vida. Agora, a pergunta da China, ontem a gente teve os dados que impactou a economia aqui de forma negativa, né, o mundo inteiro, e os dados que vieram à noite, no final do dia, vieram muito em linha. Mas a gente parece que hoje amanheceu com a Europa um pouco mais confiante, já que as bolsas europeias sobem, assim como as bolsas americanas, deixando um pouco para o segundo plano a China. Eu acredito que os indicadores, obviamente, eles impactam, né?
como a gente teve ontem na própria China. Nosso índice Bovespa vem de uma sequência de alguns pregões, se eu não me engano, 6 pregões negativos. Só que é o seguinte, Gabriel, a gente está com 6 pregões negativos e a Bolsa continua muito próxima aí aos 120 mil pontos. O que mostra, né, é que a Bolsa ainda existe uma chance de engatar, já que a maioria das casas estão projetando aí o índice Bovespa final do ano acima de 130 mil pontos, né? Algumas casas 135 mil pontos. Então, assim, por mais que a gente está com esse viés lá fora negativo, da China, principalmente, que é a segunda maior economia e o maior consumidor dos produtos aí, principalmente do mundo inteiro, digamos assim, a gente ainda tem uma bolsa trabalhando de forma otimista, mesmo em queda 6 dias, né? Porque antigamente, 6 dias de queda, a bolsa tinha despencado ali próximo a 115 mil pontos e hoje não. Tudo bem que tem um segundo agravante também nesse contexto, é que não tem dinheiro circulando no mercado, né? Nossa bolsa só vai subir com dinheiro estrangeiro, com dinheiro de gringo, né? Então, para isso, precisamos fazer a lição de casa. Quando eu falo precisamos, é o governo deixando, né, a estrutura Brasil mais atrativa para que aí sim o índice Bovespa termine no final do ano aí próximo a 130 mil, acima de 135 mil pontos, que é o que eu também acredito que a gente acompanha ainda nesse ano de 2023. Maravilha, senhor Alex André. Inclusive, uma das notícias que impactou o mercado no dia de ontem foi o rebaixamento da Moody's para 10 instituições financeiras nos Estados Unidos, de médio e pequeno porte, no entanto, até indicando que ela poderia revisar no futuro grandes corporações financeiras lá nos Estados Unidos. Isso pegou mal para a economia norte-americana, juntou aí com a notícia da China e a gente teve uma queda nas instituições bancárias lá para os Estados Unidos. Esse pessimismo foi meio que importado aqui para o Brasil. Faz sentido a gente traçar essa comparação? Quanto que a nossa Bolsa de Valores, em especial esses ativos que são maiores, com maior participação no índice, como é o caso, claro, de commodities e do setor bancário, devem ser impactados pelo humor lá do investidor estrangeiro mais do que o humor do investidor brasileiro. Porque, teoricamente, aqui a gente tem um sistema financeiro saudável, mas quando essas notícias vêm de fora, a gente acaba sofrendo bastante. Itaú ontem divulgou bons resultados não surpreendentes, mas muito fortes, e inclusive fechou no negativo com todo esse cenário internacional. A gente teve Itália também com essa ideia de sobretaxar os lucros extraordinários dos bancos, mas tudo coisa de fora que teoricamente não impacta aqui o mercado brasileiro. Como que você viu essa dinâmica e, claro, essa movimentação do Ibovespa no dia de ontem? Gabriel, a questão dos bancos internacionais, né, das agências de risco, eu não vejo um impacto direto aqui no Brasil, tá? Por quê? Aqui é diferente, né? Como você comentou muito bem, não só o Basileia, né, ou seja, o principal indicador quando a gente observa, né, um índice de eficiência do banco em relação à sustentabilidade dos resultados. Mas também o mercado americano ele é muito mais pulverizado, né? Então tem muitos bancos médios que operam por lá. Aqui no Brasil é um mercado muito mais concentrado, diferente de dinâmica por aqui, por diversos fatores. E aqui no Brasil nós temos poucos bancos, mas grandes bancos, né, que têm aí realmente um resultado. Quando eu digo resultado, eu não digo por rentabilidade, por ROI, mas eu digo de balanço, né? Ou seja, que suporta aí realmente um resultado mais adverso, como nós vimos na pandemia, por exemplo. Os bancos não quebraram, né? Estou falando dos grandes bancos. Que foi um grande teste aí de fogo. E olhando aqui, acho que o principal ponto que traz um pessimismo para a Bolsa, né? Lembrando que ontem chegamos a bater ali na casa do 117, né? Na mínima do dia, então fechamos ali com uma queda de 0,20, né? Então, ou seja, não é praticamente no 0 a 0. Acho que o Brasil está tentando se descolar lá fora, mas estamos na 6ª queda consecutiva, né, no índice Ibovespa. Então, acho que, por outro lado, nós temos aí, quando a gente tira o catalisador do Ibovespa, tirando Petro, tirando Vale, que tem essa volatilidade do minério de ferro, do petróleo, a gente também, dos bancos, né, também, que tem uma participação relevante, a gente começa a olhar para a temporada de resultados, nós começamos a observar diversos papéis que tem uma dinâmica diferente, né? Ontem mesmo eu estava vendo alguns papéis subindo 4%, 5%, 6%, então isso que deve ter esse comportamento, principalmente nas small caps, tá? Então acho que esses resultados agora do segundo trimestre, tanto para cima quanto para baixo, não sei se você acompanhou também, Gabriel, o resultado da SBF, né, a dona da Centauro, né? Então chegou a cair mais de 20%, então ou seja, é uma questão de resultado e não especificamente do Ibovespa, né? O Ibovespa, claro, que é um balizador, todo mundo olha para o Ibovespa para entender a dinâmica do mercado. Concordo com o Marco também falando de net new money, né, de dinheiro novo, de estrangeiro aqui na nossa bolsa, a gente precisa, e esse dinheiro vai entrar principalmente em Petro, Vale e bancos, vai impulsionar o Ibovespa,
mas também uma segunda onda de otimismo vem pelos ativos locais, vem pelo investidor local, varejo, institucional, pelas small caps. É onde eu estou mais confiante, onde eu vejo mais desconto, claro que também onde tem mais risco, mas olhando nesse cenário eu vejo que nem tudo está tão perdido assim nesse sentido, quando a gente observa, mas será que lá fora? Acho que não, aqui a gente tem uma dinâmica diferente de economia, não só a questão dos bancos, mas acho que em relação à precificação a gente está bem atrasado também, Gabriel. Maravilha, Marco. Inclusive eu gostaria de trazer aí a sua visão sobre o mercado de ontem. Ontem foi um mercado bem agressivo. A gente abriu os índices futuros aqui do Brasil com uma queda de 1,3%, 1,4%, e ao longo do dia a gente foi se recuperando. Como que o senhor enxergou este movimento? A gente falou sobre esses 6 dias consecutivos de queda para o Ibov, a gente pode liberar um pouco de valor a ele futuramente, a gente pode buscar talvez patamares maiores ao final do ano, mas esse movimento específico do dia de ontem, como que ele deve ser recebido pelo investidor que estava acompanhando o nosso pre-market, viu toda a confusão em relacionada à China, viu a abertura do mercado, mas ao longo do dia os ânimos eles foram se acalmando. Como que o senhor identificou aí esse movimento? O que a gente pode tirar de valor deste movimento do Ibovespa do dia de ontem? Você já alertou todo mundo na abertura do pré-market ontem que a bolsa abriria azeda, né, por conta dos dados da China. Você trouxe essa informação e você enfatizou isso muito bem na abertura. E a gente viu o nosso índice abrindo com uma queda de 1%. Só que tem 2 movimentos para quem opera o índice Bovespa, o índice futuro. O mercado abre agora às 9 horas e depois às 10 horas abre a papelada. Então é outro comportamento. Então o mercado ontem abriu com uma queda de quase 1%, né, enviesado por conta da China, e depois às 10 horas, quando começaram a abrir os papéis, a gente viu o Vale em queda, Petro em queda, e o setor financeiro também em queda, e uma forte queda de quase 2%, por conta daquela própria ação dos Estados Unidos, de uma certa forma, rebaixando, por exemplo, né, o setor, a agência de risco, se eu não me engano agora, foi a Moody's, é isso? Isso, foi a Moody's que rebaixou 10 instituições rebaixando ali 10 instituições financeiras, aí o mercado financeiro já acordou um pouco azedo, mas ele se recuperou muito rápido, né? Então chegou a bater 2% e depois ele estava 1% de queda, foi recuperando o prejuízo, a Vale foi trabalhando mais ou menos ali próximo ao seu prejuízo da abertura, e a Petro também foi recuperando, e o índice fechou com uma pequena queda aí, 0,20, 0, alguma coisa nesse sentido. Então a gente percebe assim, a maior crise que tem no mercado hoje é a crise de confiança. Quando eu falo crise de confiança, mas é do mundo inteiro. Então, ao menor sinal de um viés negativo, ou seja do setor financeiro, ou seja da China, que está ali importando menos, o mercado ele se antecipa. E uma bolsa brasileira, uma bolsa sensível, ela tem um impacto um pouquinho maior do que uma bolsa mais estruturada dos países desenvolvidos. Então a gente percebe que a crise de confiança ela é um pouco assustadora. Só que, né, na falta de um fluxo, na falta de uma instituição zerando a sua posição com maior efetividade, o índice vai se equalizando ao longo do dia. Hoje, na abertura, a gente vai ter uma bolsa em alta. Então, provavelmente, a nossa bolsa abre numa alta de 0,5% ali, e vamos ver como é que o mercado vai reagir às 10 horas. Então, são duas coisas distintas. E é muito importante a gente passar isso para o telespectador, que quando a gente chega aqui para passar o nosso viés, quando você, de manhã, fala da agenda do dia, quando o Alex, André, eu e os nossos comentaristas, a gente fala do cenário, a gente pega o que aconteceu ontem com a perspectiva da abertura. Depois, às 10 horas, muda completamente, 10h30 ainda abre a Bolsa Americana, muda mais ainda, aí o mercado toma outros parâmetros. E aí a gente sabe, quando tem uma agenda mais robusta, aí o mercado tende a ter uma volatilidade maior. Hoje, por exemplo, a gente tem uma agenda escassa. O mercado deve abrir para cima, lateral. E aí, a Deus pertence aí o resto do andar da carruagem. Aí vem a notícia bombástica aí no meio do dia, muda todo o cenário e foge do nosso controle, né? Vem Brasília, fala sobre alguma coisa, não, vamos tirar 5 bi do teto, então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas muita coisa aí a ser discutida, vem coisa de Brasília, vem informação de fora, vem informação do mercado norte-americano, tudo pode acontecer com o mercado aberto, lembrando, das 10 até as 17 horas aqui da tarde no mercado brasileiro. Então, sempre ficar atento, é importante acompanhar
as notícias, não se basear apenas nas notícias para tomar as decisões de investimento, mas tentar identificar de onde que está vindo o pessimismo, de onde que está vindo o otimismo, o que está movimentando o mercado. Às vezes não tem uma grande justificativa, mas sempre importante ficar atento aí para não ser pego de surpresa. Senhor Alex André, nós falávamos sobre bancos no dia de ontem, resultado de Itaú bem forte, a gente discutiu a paridade de Itaú com outros bancos brasileiros, Santander, Bradesco, se deve ou não ser precificado em igualdade com essas instituições. E hoje nós tivemos também outra instituição financeira apresentando os seus balanços operacionais. Então nós temos aqui BTG Pactual, apresentou hoje pela manhã, às 6h20 da manhã mais especificamente, estava monitorando o site da CVM aí para pegar esses dados e foram resultados muito interessantes para a BTG. Crescimento interessantíssimo na operação de BTG. Nós tivemos um lucro líquido ajustado de 2 bilhões e 600 milhões de reais, um crescimento de 18%, uma receita total do banco de 5 bilhões e 400 milhões de reais, 21% de crescimento na sua receita. Nós também tivemos um portfólio de corporate, de crédito a empresas, que também cresceu, diversas áreas interessantes aí do banco crescendo, inclusive índice de Basileia aqui, que foi de 15,3% para 15,4%, 15,5%. Aí a gente discute isso um pouco mais para frente. E o ROE ajustado de 22,7%. Eu quero destacar aqui alguns pontos específicos na formação da receita do BTG, porque nós temos essa área de corporate, que aumentou 46% na receita, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Nós tivemos o portfólio de crédito, que aumentou em 31%. Nós tivemos a área de gestão de recursos, que aumentou em 7%, ou seja, também crescimento para a asset do banco. Nós tivemos também a área de banco de investimentos, que essa foi a área mais fraca do resultado que foi apresentado pela companhia. A gente tem um ambiente, claro, para banco de investimentos que não está muito atrativo, a ausência de IPOs, pouca movimentação no mercado de capitais, que aí sim recuou 37%. Mas em suma, gostaria de saber da sua opinião sobre esse resultado de BTG. É uma instituição a ser monitorada pelos investidores. Nós temos aí o banco que vem galgando algumas posições no mercado brasileiro, vem se valorizando e está atingindo aí as grandes instituições, as tradicionais instituições aqui no nosso mercado brasileiro. Como foram recebidos esses dados pela manhã e, claro, como que o ativo deve reagir a esse dado operacional na bolsa de hoje. Pessoal esperando aí uma alta para a BTG neste pregão, Alex. Exatamente, Gabriel. E o mercado vem antecipando a isso, né? O BTG que não é a primeira vez que vem mostrando resultados recordes, né? Já vem alguns trimestres já que o próprio banco vem mostrando um resultado recorde um atrás do outro. E novamente, né, ele já ressalta aí, a gente está falando aqui de um ROE ajustado, né, de 21,6%, acima do que foi registrado o próprio Itaú, né, Gabriel? O Itaú foi, não me engano, 20,9%, né? Então, ou seja, acima do Itaú, o ROE, o índice de rentabilidade, que foi recorde do BTG. E também quando a gente fala também em relação às receitas, né? Ou seja, a receita 4,5 bilhões de reais, um lucro líquido de 2,1 bilhões de reais. Ou seja, a companhia segue aí continuando a crescer, receita e ROI recordes. Quando a gente estava comentando aqui de algumas áreas, né? Quando a gente olha pelo investment banking, os follow-ons estão começando a aquecer agora, né? Ou seja, com a queda de juros isso pode acelerar e o IPO o mercado já coloca ali lá para o primeiro semestre do ano que vem. O mercado não coloca IPO para esse ano. Então, ou seja, a perspectiva dos resultados é de melhora, né? E o preço das ações tem continuado a subir, Gabriel. Então, para quem está olhando e perguntando, né? Mas quanto que está valendo, né, o BTG? A gente está falando que o banco vale mais de 2 vezes book, né? Ou seja, realmente o mercado já coloca prêmio, né, no BTG em relação aos seus pares e até mesmo o próprio patrimônio. Por quê? Porque o banco tem mostrado eficiência, o banco tem mostrado consistência de crescimento dos resultados. Olha a parte do corporate. Corporate é recorde, investment bank crescente. As receitas, né, de vindas de asset, né, da gestora tem mostrado um melhor trimestre, né, ou seja, a melhor receita dos últimos 7 anos. Então, ou seja, o banco ele realmente está voando em todas as linhas, né, claro, em um mais, outro menos, né, ou seja, nem todas estão na mesma velocidade de crescimento, mas todas estão crescendo, né? Claro que algumas dependem de economia macro, né, como a própria área de investment bank, a parte de sales e trading, mas o banco tem crescido muito. Eu acho que os resultados vieram muito positivos, Gabriel. Eu realmente estou bem impressionado, mais uma vez, pelo resultado de BTG, né? E esse é o principal ponto. Inclusive, ontem saiu aquela notícia, né, Gabriel,
que passou o Bradesco, né, em termos de capitalização do mercado. Claro que no fechamento eu tinha visto, não tinha passado, mas vamos ver se esse gap se fecha, realmente o BTG passa. Mas assim, lembrando, isso não é uma métrica de valuation, isso não é uma métrica, isso é uma métrica somente figurativa, isso não tem uma conclusão no sentido de rentabilidade, mas a gente sabe que se realmente o banco ele tá, né, se realmente ele tem realmente uma apreciação no mercado, né, ou seja, o mercado tem colocado mais prêmio, e o Bradesco, consequentemente, visa valor de mercado menor, significa, claro, né, olha o Bradesco é um outro banco, é totalmente diferente, tem como comparar, mas a gente sabe das dificuldades, né? Então o BTG tem mostrado um crescimento muito rápido e muito sólido, mais um trimestre muito positivo, Gabriel. Maravilha, inclusive. Gabriel, por favor, fica à vontade, Marcos. Só um pouquinho sobre BTG. Durante alguns anos eu atendi, fui operador do André Esteves no pregão, né? A única coisa que eu arrependo é não ter ficado amigo dele, viu? Trabalhando ali próximo. Ô Marco, realmente. Você viu? O banco... Amigo só presta rico. O banco aqui realmente apresentando resultados interessantíssimos, Alex André. E eu gosto de ressaltar que nos últimos 2 anos nós tivemos agenda bem escassa de movimentações aí no mercado de capitais. Se não me engano, no ano passado a gente não teve nenhum IPO, e aí me corrija se eu estiver enganado. E muita empresa represando essa demanda pela abertura de capital para uma próxima janela de IPOs, uma próxima janela de ofertas primárias. Então, como é que você está enxergando toda essa represa de IPOs que pode estourar a qualquer momento aí nos próximos anos, assim que os resultados macroeconômicos nos favorecerem e, claro, essa taxa de juros cair, porque com taxa de juros de 13,75, agora é um pouco menos, né? A gente caiu em 50 pontos base, não tem muito como apostar no mercado de capitais e ver muita força para os IPOs, né, Alex? Eu particularmente vejo que os IPOs agora nesse ano nós não temos em um grande apetite, né? Até porque quando a gente observa em relação às ofertas do follow-on, claro que muitas delas estão tendo aí captações significativas, né? Captações até grandes, expressivas, mas o mercado ainda está esperando mais indícios de queda de juros, né? Ou seja, uma previsibilidade do cenário econômico para ter realmente uma entrada de dinheiro novo, como o próprio Marco falou, e não só nas companhias listadas, mas também nos IPOs. E isso gera também, eu acho que para quem lembra lá na janela, o Marco já tem mais de 50 anos de mercado, sabe mais do que eu aqui. Quando tem um IPO novo, né, o IPO, né, enfim, uma empresa nova na Bolsa, o que acontece, né? Quando a gente tem também um rotation, né, uma rotação dentro da Bolsa. Muita gente que está alocado nos papéis da Bolsa começa a vender e começa a entrar no IPO. Então nem tem só dinheiro novo, mas também dinheiro velho, né? Ou seja, dinheiro que já está na Bolsa que vai ser direcionado para o IPO e depois vice-versa, né? Ou seja, como nós vimos os IPOs que tiveram no passado, a última janela foram ruins, nós vimos aí uma saída de recursos daqueles IPOs indo para as empresas já consolidadas, né? Então, ou seja, que a gente fala de flight to quality, né? Ou seja, voar para a qualidade, né? Ou seja, empresas mais previsíveis, empresas que têm menor previsibilidade, já que o cenário lá no passado não foi tão bom assim. Então, acho que tudo depende da propensão a risco. Se o mercado realmente tiver, quando eu falo mercado, né? Ou seja, o Brasil como um todo, o ambiente de negócio estiver mais propício para isso, o mercado vai querer tomar mais risco nesse sentido de querer comprar empresas que estão começando a ser listadas agora, Gabriel. Maravilha, então aí sim a gente pode ver um resultado de investment banking não só para a BTG, mas para outras instituições financeiras um pouco melhor. Como eu mencionei, para a BTG especificamente, foi uma das únicas linhas de receita aí que recuou na comparação trimestral, apresentando, claro, este desempenho negativo próximo de 37%. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais discussões sobre a privatização da Copel e, claro, os resultados apresentados na noite de ontem. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor.
movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Pre-Market, dia de agenda esvaziada. Eu mencionava que nós temos poucos dados macroeconômicos internacionais relevantes que façam preço aqui para a nossa Bolsa de Valores. E, claro, uma ajuda do mercado internacional. A Ásia fechou no negativo, nós tivemos esse movimento aí de queda para as bolsas na Ásia. Acabei não falando sobre as cotações no começo do nosso programa, mas Nikkei 225, 0,4% de queda, Xangai 0,4% também, SZSE Component 0,5% de queda. Nós tivemos Taiwan com 0,7%, Hang Seng 0,21%. Quem foi na contramão foi Kospi na Coreia, 1,21% de alta. Para a Europa, neste momento, operações já em andamento, 0,98% de alta para o índice... Opa, eu me perdi aqui. Para o índice DAX, DAX subindo 0,98%. FTSE no Reino Unido, 0,77% de alta. CAC 40 na França, 1,13% de alta, ganhando bastante valor depois de um dia bem ruim na última terça-feira. Índice Eurostoxx, 1,15%. Para commodities, nós temos o petróleo Brent, 1,02% de alta, pressão positiva para o petróleo, atingindo $87 o barril de petróleo Brent. Maior do que a média que nós vimos na semana passada, bem maior do que a média do primeiro semestre, por volta ali dos $73, $75. Então, o petróleo se apreciando e, claro, tem ação de alguns entes internacionais produtores de petróleo cortando as suas produções, como é o caso da Arábia Saudita, a Rússia cortando as exportações, tentando apreciar esse preço da commodity energética e, claro, melhorar os seus resultados. Petróleo WTI, 1,16% de alta. A gente sempre exalta o petróleo Brent, que serve como base de cálculo para a Petrobras. Dando uma olhada nos relatórios da Associação Brasileira, da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Nós temos os relatórios do PPI, o último divulgado no dia 8. Nós temos aqui, no dia 8/8, um relatório indicando o diesel com uma defasagem superior a R$1, atingindo aí 26% o litro, 26% de defasagem em relação aos preços negociados internacionalmente. Para a gasolina, uma defasagem de 22%, 0,70 centavos aí por litro de defasagem da gasolina em relação aos preços de paridade internacional. Lembrando, o PPI foi abandonado pela companhia há pouco tempo atrás. Nós temos uma nova estratégia de preços, uma nova política de preços em andamento e, claro, estamos tentando entender qual será a paridade adotada, como que os preços brasileiros serão administrados em referência, claro, aos preços internacionais. Nós já tivemos alguns membros da companhia indicando que essa nova política de preços dá mais estabilidade e não dá essa
essa incerteza sobre os preços dos combustíveis. Por enquanto, defasagem aí do diesel em 26% e da gasolina 22%, lembrando dados da Abicom. Para falar um pouco sobre a agenda do dia, falar um pouco sobre como que o mercado está se comportando nesse começo de quarta-feira, eu gostaria de convidar aqui a nossa tela Eduardo Boechat. Muito obrigado pela participação, analista de mercados da Active Trades. Eduardo, quais as expectativas para essa quarta-feira? Uma quarta-feira um pouco mais morna, será que sem dado horrível da China, sem movimentação política, a gente consegue operar em paz? Será que o mercado consegue adotar a sua naturalidade? Como é que estão as suas expectativas para o mercado no dia de hoje, enxergando, claro, essas movimentações do mercado internacional e essa falta de agenda muito relevante aí para quarta-feira? Bom dia, galera, beleza? Espero que todo mundo esteja bem aí, Alex, Gabriel, Dr. Marco Prado, esse cara é um gênio, e o pessoal que está assistindo. Só pegar teu último gancho, cara, você falou que a política, nós temos uma nova política de preço na Petrobras, não tem política nenhuma na Petrobras de preço, nenhuma, zero. Teve até um editorial ontem do Estadão falando exatamente isso. Antes nós seguimos os preços internacionais, a coisa óbvia, é uma empresa de capital aberto, o setor inteiro investe dinheiro no Brasil para poder ter acesso a mercado em condição de igual competição com a estatal, né? E agora a gente não tem política nenhuma de preço. A política de preço é não vamos subir. Aí esse discurso da diminuição da volatilidade já é antigo. O PT sempre fez esse discurso, né, da diminuição da vamos segurar os preços para não levar volatilidade aos preços, enfim. Já estamos aí, você falou que a gasolina 22% de defasagem, estava até um pouco maior no início da semana, o petróleo caiu ontem, né, e o dólar também melhorou, também caiu sexta-feira, e agora também, enfim, temos que analisar isso mais para frente. Sobre o mercado que teme piorar, né, não piora, né, o vendido sofre muito no mercado. Ontem era o dia para piorar, o mercado abriu pior, dólar subindo bem, bolsa caindo, enfim, era o dia para piorar e o mercado não piora, volta, fecha no 0 a 0, realmente mostrando muita força o mercado brasileiro. A ata acho que ajudou um pouco, os DIs caíram, a curva de juros fechou um pouco, acho que ajudou, né, durante o dia, no decorrer do mercado ali, a precificação dos ativos, mas o fato é que está ruim de vender Brasil, né? Está bem difícil de apostar contra, né? Por conta disso, tem alguns meses que eu não opero mais direcional, né? Não fico posicionado em nada, eu só faço praticamente long e short no Brasil, né? Nos últimos... Bom, esse ano inteiro eu evitei ficar posicionado, porque está difícil realmente de comprar, para mim, eu acho difícil comprar, e também é difícil vender, né? Porque o vendido sofre muito. Então, acho complicado ficar posicionado nesse momento, e um dia meio morno, né? Não tem nenhum dado, não tem nada relevante, empurrando para o CPI amanhã 9h30. Maravilha, CPI amanhã às 9h30, PPI na sexta-feira e dado do IPCA também, inflação para o Brasil na sexta-feira. Esse finalzinho de semana aí promete ser bem movimentado. Ainda aglutina todos esses dados corporativos que eu mencionava no começo do programa, que serão divulgados após o fechamento do mercado de hoje. Mais de 30 empresas, pelo menos das que eu selecionei aqui, deve ter mais algumas, mais de 30 empresas apresentando seus resultados operacionais depois do fechamento do mercado nesta quarta-feira. Então, amanhã e sexta-feira nós temos dado importante de inflação nos Estados Unidos, bastante resultado operacional, e na sexta-feira dado importante de inflação aos produtores nos Estados Unidos e também aqui para o Brasil, o IPCA, índice de preços ao consumidor amplo divulgado. Então, finalzinho de semana vai ser agitado para quem está acompanhando aqui o mercado financeiro brasileiro. Já que a gente abriu essa porta, a gente falar um pouco de política, eu recebi uma notícia que eu gostaria de discutir aqui com os nossos comentaristas. É sobre as intenções do governo de relançar o PAC, fazer o relançamento desse PAC. No entanto, o programa de aceleração ao crescimento deveria ser, na visão do governo, retirado das limitações de gastos, ou seja, do novo arcabouço fiscal já para o próximo ano. A gente não tem nem o arcabouço fiscal pronto, votado e estabelecido, e o governo já está querendo tirar 5 bilhões dessa nova regra fiscal já para o próximo ano. 5 bilhões de reais que seriam, claro, destinados ao PAC, porque, teoricamente, na visão do governo, isso não é gasto, é investimento. Mesma teoria que se aplica, claro, a investimentos em educação, à saúde, que foram, claro, discutidos no passado.
Como que é recebida essa notícia? Eu sei que, claro, o PAC pode ser travado, pode nem ser aprovado, pode não entrar em funcionamento já no próximo ano, pode ainda ser colocado debaixo do teto de gastos. No entanto, são vários ataques ao teto que ainda não está estabelecido, a gente não tem a regra fiscal aprovada no Brasil, está travada na Câmara dos Deputados, teoricamente sujeita a uma reforma ministerial, pode ser deixada para a próxima semana, era para votar na semana passada, aí passou para essa e agora já está passando para a próxima semana. Como vocês veem essa regra fiscal que está sendo discutida no Brasil e essas várias exceções, esses vários cis que estão sendo impostos pelo governo ou demandados pelo governo, como é o caso aqui do Programa de Aceleração ao Crescimento, o PAC, que está sendo pedido para ser retirado da regra fiscal para o próximo ano. Quem que vai? Por favor, eu gostaria de conversar com o Eduardo Boixá, tem uma visão sobre isso, já que ele fica esse bloco com a gente, depois vai para suas operações de mercado. Por favor, Eduardo. Então, cara, isso para mim é coisa mais... sempre uma justificativa boa, né? Eu vi uma manchete ontem que era um gasto de reais até o final do mandato. Não sei, acho que provavelmente eu li errado esse negócio. Acho que era um valor muito alto. Mas, enfim, você que em casa, que está acompanhando o programa aí, você ganha, sei lá, seu salário lá, né? Aí, vamos supor que seu salário, vou arredondar um número, tá? Vamos falar que o seu salário seja 5 mil reais, beleza? Aí você tem que pagar colégio, roupa para os teus filhos, comida. Aí você, ao todo, gasta 7. O que você faz? Faltam 2. Você vai no banco e fala, pô, banco, esse dinheiro eu gastei a mais aí, mas, pô, pessoal, eu precisei, era investimento. É mais ou menos isso que o governo faz com o mercado e faz com a economia nossa, né? Ele quer gastar mais do que tem e vai no mercado e fala, pô, pessoal, mas isso não é gasto, isso é investimento, isso aí a gente vai ter que acomodar de alguma maneira. Óbvio que é interessante, é óbvio que é nobre querer gastar mais dinheiro com educação, apesar do Brasil já ser o país que mais gasta dinheiro com educação, um dos que mais gasta dinheiro com educação em percentual do mal gasto, não tem nenhuma medição, a gente não sabe que resultado que gera. Não, bom, até a gente até sabe, os resultados são bem ruins. Então o governo já gasta dinheiro com educação, o governo gasta dinheiro com saúde também, né? O SUS é um negócio único no mundo, poucos países têm que o Brasil já oferece no SUS. Segurança pública, pô, ridícula, péssima, né? As cidades brasileiras estão em pé de guerra praticamente, todas as cidades brasileiras. Então, nós temos muitas situações para que a gente possa gastar mais dinheiro. Só que para a gente gastar dinheiro nessas coisas, a gente tem que tirar de outro lugar, né? Tem que tirar de um bolso e botar no outro bolso, né? Isso para mim parece uma coisa muito óbvia. Isso era o teto de gastos. O teto de gastos previa isso. Não é que você está limitado a aumentar gasto em educação, não. Você pode aumentar gasto em educação desde que você tire de outro lugar, né? Do custeio da máquina, enfim. Tem muitos lugares que podem ser cortados os custos no Brasil, né? Então, o governo ele joga, o arcabouço fiscal não foi votado ainda, né? Assim como a reforma tributária também não. Ontem saiu um número de que o IVA vai ser 27% no Brasil, o IVA da reforma tributária. Poxa, mas o IVA de 27% já é um dos maiores do mundo. Na hora de começar a dar as isenções, e teremos várias isenções aí, o cara que paga menos imposto, ele faz que a gente pague mais imposto. Nós pagaremos mais, né? O cara que não quer pagar, esse IVA vai subir. Ele vai ser 30%, 32%, 34%. Ou seja, nós estamos subsidiando algum setor provavelmente que não é competitivo no Brasil. Alguma coisa que não é competitiva. E que por um desejo político de alguém, não estou falando especificamente desse governo, qualquer governo é assim, por um desejo político de alguém, esse setor vai ser privilegiado. Então são coisas aí que a gente vai ver ao longo do tempo. Aqui é o Brasil, vai continuar acontecendo, né? Temos só que torcer para que seja pouco, mas que vai acontecer, vai. Maravilha. Alex André, a gente colocar em dúvida ainda a votação do arcabouço fiscal, ficarmos adiando essa votação na Câmara dos Deputados. Muito se disse sobre contestar o texto que foi aprovado no Senado, ou seja, a Câmara dos Deputados não gostou das alterações, pode fazer novas alterações, talvez depois de uma reforma ministerial. Os principais entes do governo e principalmente da Câmara dos Deputados dizem que não é uma condição a reforma para a votação ou não do arcabouço fiscal, mas que fato é que nós estamos tendo uma demora.
era para votar na primeira semana de atividade do Congresso, foi postergado para a segunda, no caso esta, e a gente já está tendo conversas para postergar para a próxima semana. Então, essa demora na aprovação do arcabouço fiscal pode gerar algum ruído em questão ali da estabilidade fiscal do Brasil, do olhar do investidor estrangeiro para cá? Ou está tão um céu de brigadeiro, a gente está tão animado com a Bolsa de Valores, o investidor estrangeiro está tão animado com o Brasil e até o nosso investidor brasileiro está animado com as companhias que aqui estão presentes, que o arcabouço fiscal ele vira uma peça secundária nessa jogada, uma peça secundária nessa conta. O que você está recebendo de informações e, claro, como isso afeta ou não a estratégia de investimentos de quem está nos assistindo? Gabriel, toda essa demora, né, essa imprevisibilidade, claro que afeta, né? Isso atrasa a reprecificação dos ativos, né? Isso traz mais insegurança para o investidor local, o investidor estrangeiro. O Marco estava falando, nós precisamos de dinheiro estrangeiro, né? Porque o dinheiro do estrangeiro não está entrando tão forte assim, porque realmente nós não temos aí, né, não bateu o martelo nesses pontos, né? O mercado está esperando essas definições, Gabriel. Não só, a gente comenta muito sobre Selic, mas tudo isso, a decisão do Banco Central, né, a decisão de investimentos, tudo isso também é observado pelas decisões de Brasília, né? E também isso tem um impacto direto na economia, claro, né? Então, acho que essa decisão vai ser, claro, com certeza, na minha opinião, como um fator totalmente decisivo para a reprecificação dos ativos, né? Até esse momento, o mercado tem compasso de espera, não só lá fora, como o CPI, né? Lá temos aí o CPI amanhã nos Estados Unidos, mas também alguns indicadores em relação se o Fed vai subir mais juros ou não, mas também aqui a lição de casa, né? Se realmente o governo vai fazer a lição de casa. Eu concordo com o que o Boechat falou, né? Ou seja, o governo está colocando muitos gastos como investimento e, enfim, é um governo gastador e por um lado ou outro a corda pode estourar e essa meta fiscal aí que o mercado já está colocando, mesmo que não tenha responsabilidade fiscal, como antiga regra do retrato de gastos, mesmo assim o mercado penaliza no mercado na curva de juros, por isso que as ações na média, né, o Ibovespa está caindo 6 dias seguidos. Né? Maravilha. Eduardo, já que a gente mencionou a questão do CPI, parece que está todo mundo apreensivo e esperando. Até tem alguns investidores otimistas com esses dados de inflação. O que a gente deve ficar atento amanhã à divulgação, já que está todo mundo esperando? Desde a segunda-feira nós falamos sobre esses dados de inflação nos Estados Unidos. A que pontos ficar atento e, claro, o que o investidor deve buscar assim que sair o dado para tentar ali, identificar se é um bom resultado, um mau resultado, um resultado neutro. Como que você está traçando as suas expectativas para esse dado de inflação dos Estados Unidos que sai amanhã pela manhã? A inflação no mundo todo, não só Estados Unidos, né, a curva vem caindo forte, né, desde o pico ali 2021, final de 2021 para o ano passado. A inflação no mundo, não só Estados Unidos estava rodando a 8, 9 ao ano, já está rodando perto de 3, 4, né? Enfim, caindo forte. Brasil também, mesma história também, estamos rodando a 3, 4% também ao ano, ou seja, parece que o mundo se acomodou numa faixa mais abaixo de inflação, no caso dos Estados Unidos, acima ainda do que a turma lá quer, né? Eles querem 2% ao ano de inflação, a meta deles é essa, eles estão rodando acima. A questão é, será que isso vem para cima? Será que isso vem para a meta ou vai continuar acima dos 2%? Eu acho que essa é a grande questão lá fora agora, é essa. A gente pode acompanhar isso no mercado de Treasury de 10 anos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que subiu bem nos últimos 2 meses aí, está rodando perto de 4, 4,10. E o grande medo do mercado talvez seja que a inflação seja persistente nesse nível de preço, né, de perto de 3, e a gente veja essa curva longa abrir, a curva longa nos Estados Unidos abrir, que é onde está o dinheiro para investimento. Né? É onde está o mortgage deles lá, né, o financiamento imobiliário, é onde está o dinheiro do investimento maior. Né? Se essa curva abrir, se a gente vê juros subindo de 4 para 5, 6% ao ano, no 10 anos, aí eu acho que teremos um problema no mercado. Né? Aí eu acho que teremos um problema no S&P, enfim, acho que o mercado pode dar uma engasgada. Caso contrário, se a gente continuar nessa toada que a gente vem, a discussão vai ser, poxa, será que quanto tempo que vai ficar a taxa de juros nesse preço? Né? Já vi gente falando, que ano que vem nós vamos cortar. A turma tem uma galera meio animada no mercado, né? A turma bem otimista. Né? Mas parece que deve ficar bastante tempo, um tempo maior do que o pessoal, né? Do que o mercado espera, que a média do mercado espera, com a taxa de juros mais alta, para poder tentar trazer essa meta aí, trazer a inflação de 3 para perto da meta de 2. Acho que essa é a grande discussão, se os núcleos vão estar rodando perto de 3, perto de 2, como é que vai estar o núcleo anual na divulgação do CPI amanhã.
vamos lá. Acho que vai ser divertido o dia de amanhã. Maravilha. Eu gostaria de trazer o Alex André aí para essa conversa, porque tem gente me cobrando aqui, me mandando mensagem, falando, Gabriel, tem uma companhia que não agradou em nada na divulgação do resultado do dia de ontem, foi o caso da Movida. Movida, até separei aqui alguns dados, nós tivemos um prejuízo líquido invertendo o lucro, ou seja, capotou o resultado, estava dando lucro, agora prejuízo de 17,9 milhões no segundo trimestre do ano. O EBITDA subiu 1,7%, não é um crescimento muito expressivo. Nós tivemos um aumento na taxa de ocupação dos ativos da companhia que estão para locação, inclusive também venda de seminovos, aí 19 mil carros no trimestre, até aumentando essa venda, mas ainda continua dando prejuízo. O que aconteceu com a Movida de tempos para trás, que a companhia estava renovando frota, investindo bastante nos seus ativos, e agora esse resultado tão ruim no trimestre em disparidade com outras competidoras, outras companhias do mesmo segmento. Movida agrada ou não, pelo menos, claro, este resultado, ele não veio, dentro das expectativas, não veio interessante para a companhia, né, Alex? Exatamente. Vendo aqui a redução, né, eles reduziram 21 mil carros na frota do RAC, né, então que eles tinham falado aí no primeiro semestre, eles fizeram, eles queriam sim reduzir a frota. Tiveram a redução de depreciação por carro anualizado, né, então de R$ 405. Então isso foi um ponto interessante também. Dívidas pagas antecipadamente de 3 bi. Novo patamar de custo marginal, que é CDI mais 1,7, que então eles emitiram a dívida agora e vem reduzindo, né, o nível de custo de dívida. E maior participação do GTF no EBIT de locação, tá? Que é mais estável, tudo mais constante. Também aumento de taxa de ocupação total, né, de 70%, 70,7%. Então tudo que eles tinham comentado ali nas mensagens de alocação de capital e também no plano estratégico operacional, nessas 6 iniciativas, eles conseguiram realizar. Os próximos passos, eu estou até vendo aqui, eles querem concluir a mudança de mix da frota do RAC, né, de 12,6 mil carros para expansão de yields, né, ou seja, trazer essa rentabilidade do portfólio do Rent a Car mais atrativo, e redução da depreciação impulsionando aí o ROIC, né, o retorno do capital empregado. Também eles querem melhorar ainda mais, né, os processos para ganho de eficiência no giro do ativo, com otimização aí praticamente de 25 dias. Crescimento na operação do GTF, que é a gestão de frotas, com rentabilidade adequada, trazendo estabilidade e margens consolidadas. Ou seja, ainda tem mais ganhos operacionais para extrair no GTF também. Quando a gente olha pela gestão financeira, eles observam aí que tem uma perspectiva contínua, tá? Não só essa última emissão, mas para reduzir ainda mais o custo médio da dívida, combinando as novas recompras e captações com custo menor. Então, acho que qual que é a leitura, né? Eles estão querendo fazer essas ações estruturantes no resultado para justamente trazer melhores de eficiência no GTF, com crescimento de margem, melhores de eficiência em relação à depreciação, impulsionando o ROIC do RAC, né? Claro, melhorando os yields, né, como um todo. E olhando aqui, acho que na linha geral, quando a gente olha pela dívida, mas a dívida líquida subiu, né? Ok, mas a companhia está olhando o custo médio da dívida caindo, né, o portfólio ficando mais rentável, não necessariamente maior, mas ele diminui, mas ele quer tornar mais rentável, necessariamente, diminuir essa depreciação do RAC para trazer mais resultados, de trazer mais ROIC. Que é muito simples, é alavancagem operacional, não necessariamente de carro, né, ou seja, necessariamente de rentabilidade. Então, se realmente eles conseguirem entregar melhor reprecificação, né, mais estabilidade no resultado e margens consistentes e o custo de captação da dívida melhor, então isso vai traduzir em resultados mais positivos. Mas sim, o mercado esperava talvez um resultado melhor do que isso? Talvez sim. Tá? Olhando aqui um ponto importante, né, eles têm observado aí, inclusive que a gente tem observado esse CRI, que eles captaram aí 580 milhões de reais. Só para você observar, Gabriel, essa diferença, tá? Lá atrás, no terceiro TRI do ano passado, eles têm colocado aqui, lá atrás, né? Lá no último ano, eles têm captado dívida de CDI mais 2, enfim, agora está captando CDI mais 1,5. Então, ou seja, isso já começa a aparecer uma gestão financeira um pouco melhor, né? Então, isso também antecipando aí pagamento de dívidas a um custo de dívida, como eu comentei, a 140% do CDI. Então, ou seja, estão reduzindo dívida mais cara e captando dívida mais barata, tá? Então, acho que todas as companhias têm feito esse movimento. E quando a gente olha pelos covenants, né, do segundo TRI, fechou aí 2,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, alavancagem, sendo que o covenant tem que ser abaixo de 3,5. Então está bem controlado, mesmo que a dívida bruta tenha caído, a gente fala, mas a dívida líquida subiu ligeiramente. Ok, subiu 1,4% comparado ao ano trimestral e 5% comparado
à base do quarto trimestre. Mas o que a gente tem visto é que a dívida líquida com mais fornecedores tem caído 5% e a alavancagem se manteve estável, não subiu, continua 2,9 vezes EBITDA abaixo dos covenants estipulados, como eu comentei. Então, ou seja, apesar do resultado não ter sido tão bom assim, a companhia tem melhorado, tem feito a lição de casa, que é reduzir o custo da dívida e melhorar a rentabilidade das suas áreas de negócio. Maravilha, eu queria fazer justamente essa pergunta. O quanto a companhia já está fazendo para melhorar suas operações? Parece que todos os olhos estão voltados ali à redução de dívida e melhora operacional com os ativos que já estão dentro do portfólio. Quanto que isso é tarefa que já está sendo feita pela empresa e quanto que é lista de desejos para os resultados posteriores? Como você identifica essa relação, até para o investidor ter uma noção de o que já está acontecendo e o que a empresa busca que aconteça? Você mencionou aí diversos fatores que a empresa deseja que sejam melhorados, mas quanto isso é lista de desejo, quanto isso já é lição de casa que está sendo feita, Alex? Olha, eu acho que, vou dizer, grande parte já está sendo feito, por exemplo, a parte de operacional de mix, né? Porque eles estão reduzindo frota, porque eles estão vendendo, por exemplo, vamos pegar a pandemia. A pandemia, né, enfim, trouxe toda aquela questão do shortage de suprimentos. Então, as montadoras queriam fazer carros com maior valor agregado, não queriam fazer carros 0 km, a gente viu esse cenário, e as empresas as empresas de locação tiveram que comprar no net, né, mais carro com valor agregado do que carro 0 km, 1.0 modelo de entrada. Agora estão querendo colocar modelos de entrada 1.0, enfim, com um net positivo, ou seja, comprar mais do que vender nesses modelos de ticket médio mais baixo, porque tem demanda e consegue aumentar o yield, consegue ter melhor rentabilidade desse portfólio em relação ao ticket médio mais alto que foi visto no passado. Então, eles estão mudando o mix do RAC, isso vai traduzir em melhora de yield, melhora, né, ali também de caixa, né, porque eles vão vender carros, então isso ajuda também na questão de alavancagem, isso não estoura a alavancagem para o outro lado. E olhando o GTF, acho que é muito mais consistência de previsibilidade, né, de margem de previsibilidade. Já nos seminovos, né, nós vimos também esse impacto, né, claramente no preço dos seminovos. Isso, enfim, não todo mundo já esperava, mas eu acho que o que foi preocupação ali no primeiro tri, Gabriel, foi a depreciação. Então eles tiveram uma redução aí da depreciação devido à melhora do mix, ou seja, porque se o carro realmente ele tem um preço de entrada, né, a depreciação tende a ser mais baixa. Então a gente teve uma taxa de depreciação em queda, tá, por veículo, caindo de 4% anualizado por carro. Tá? Já no GTF continua praticamente igual, teve uma alta de 0,5% e no total praticamente igual. Se a gente somar o GTF com o RAC, a depreciação trimestral anualizada ficou em 8,4%, antes do trimestre anterior 8,3%. É interessante olhar a depreciação, tá, Gabriel? Então é isso, acho que o principal ponto aqui, quando a gente observa o que foi feito, acho que grande parte foi feito. Eu acho que a parte de gestão financeira, alocação de capital, isso vai demorar um pouco mais para acontecer, principalmente na gestão de alavancagem, porque a companhia vai precisar realmente do cenário melhor, ou seja, os juros começar a cair, para começar a captar dívida mais barata e melhorar, reperfilar a sua dívida, pagar a dívida mais cara, como ela pagou, né, mais de 3 bilhões de reais, um custo de 140% do CDI. Isso vai traduzir um balanço mais leve, até mesmo para apertar o acelerador, para crescer, para comprar mais carro, caso tenha aí uma estratégia interna da companhia que faça sentido. Então libera o balanço, né, nesse sentido e também, claro, traz rentabilidade para a companhia. Então acho que grande parte, o Gabriel, tem sido feito. É claro que o momento agora, no primeiro semestre, não era para ser um primeiro semestre maravilhoso, por isso que o mercado talvez olhe com não tão bons olhos assim, mas eu acho que eles estão endereçando tudo que eles falaram lá atrás, estão conseguindo endereçar e o segundo semestre deve ser um semestre de melhora no sentido de colocar as coisas em ordem já, o que já tem começado a fazer no primeiro semestre desse ano. Maravilha, já deixo o convite, Movida, queremos vocês aqui no BMC Business. Lembrando, a Vamos participou do BMC Business, quinta-feira agora a gente vai ter uma entrevista exclusiva com o CEO da companhia, outra empresa do Grupo Simpar. Eu estou esperando aí, já deixo o convite aberto à Movida para uma participação no nosso BMC Business. Eduardo Boixá, muito obrigado pela participação, mensagem final aqui aos investidores, o que eles podem esperar aí ao longo do dia, por favor. Obrigado, pessoal, aí pela atenção, por escutar minhas bobagens que eu falo aqui todo dia. Mas estamos juntos. O mercado hoje vai ser mais calmo. O mercado vai ser mais calmo. Acho que a gente tem que ficar mais focado no número de amanhã mesmo. Espero que o mercado hoje não tenha grandes volatilidades. Vamos ver. Valeu, Vasco. Galera. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Vasco. Vamos, Vascão. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Vasco e mercado financeiro.
o que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. Maravilha, estamos de volta com o BMC Pre-Market. Agora os mercados já estão começando aqui as suas operações no Brasil. Eu gostaria de trazer à nossa tela o Profit Pro da Anelógica. Será que eu já deixei preparado aqui o Infood para a gente dar uma olhadinha, se o meu telão me ajudar? Claro, aqui a gente sempre é surpreendido pela tecnologia neste programa, mas se não estiver aberto, eu faço isso agora. Nós temos, neste momento, os mercados já funcionando aqui no Brasil. E o Bovespa começou o dia praticamente de lado, 0,11% aí, 0,0, 0,8. Então, como nós já mencionávamos, a estabilidade. Ontem a gente abriu caindo 1,3% logo de cara. Hoje, 0,1% de alta para o Ibovespa. Ontem nós tivemos um fechamento a 0,24. Nós podemos ver aqui que o dia começou mal, 117.491 pontos. Lembrando que o mercado de ontem, não se confundam. E claro, nós conseguimos nos recuperar ao longo do dia, até encostar aqui em patamares positivos, mas fechando em 119.090 pontos, 0,24% de queda. Quais foram os principais destaques do dia de ontem? Até esticando aqui a variação dos ativos no mercado brasileiro, em especial, claro, na carteira do Ibovespa. Nós tivemos destaque para Pets, 6,1% de queda, Dexco 5,36% e Cash 3 caindo antes do resultado, 3,39%. Do outro lado, a Apivida, antes dos seus resultados, 6,08% de alta e Dux 3,99%, Alpargatas, Localweb e Cogna também em alta de mais de 3%. Então, este foi o cenário para o dia de ontem. Agora o Infood abrindo em estabilidade. E se nós trouxermos aqui também os contratos de dólar comercial futuro, abrindo o Dolfut no nosso Profit Pro da Anelógica, dá para ver que o dólar começou também as negociações 0,22% de queda, R$ 4,91 neste instante. Então, basicamente, índice futuro e dólar em estabilidade neste comecinho de negociações. Nós já adiantávamos que a agenda está um pouco esvaziada nesta quarta-feira, poucos dados muito relevantes, que não sejam, claro, a inflação na China, que foi divulgada ontem às 10 horas da noite, mas veio dentro das métricas, sem fazer muito preço, mesmo que um dado ruim para o país e para, claro, a nossa bolsa de valores extremamente dependente das commodities. No entanto, claro,
a agenda é esvaziada em um dia que promete ser mais calmo. Eu gostaria de trazer aqui à nossa tela o senhor Guga Almeida. Muito obrigado novamente pela participação, contribuindo aí com o nosso pré-mercado. Agradeço imensamente. Seja muito bem-vindo ao BMC Pre-Market, Guga. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Obrigado. Estou aqui para contribuir com o que precisar. Maravilha. Eu queria já dar uma olhada em um dos ativos que nós comentávamos há pouco, para começar falando de ações e não sobre o índice como um todo. Depois a gente dá uma olhada aqui no índice Ibovespa, e aí pegando o fechamento de ontem, já que foi um fechamento até interessante, um dia bem volátil, nós comentávamos há pouco sobre Movida, já para puxar essa conversa, trazer essa proximidade com a análise do Alex ali, um pouco mais minuciosa sobre o release de resultados da companhia, o que disse e o que não disse, o que já está cumprindo das suas tarefas e o que é lista de desejos. Olhando para Movida, nós não temos um cenário muito interessante aí nos últimos meses para Movida, mas gostaria de aproveitar a sua expertise olhando para gráficos para, claro, dar uma olhada neste ativo que faz parte do grupo Simpar e está sempre, claro, entre os principais assuntos discutidos em temporada de resultados. Dentro da Simpar a gente tem JSL e Vamos que são bem estáveis, Movida que está um pouco pior, pelo menos olhando para os resultados. Como é que está ali, pelo menos os gráficos, como que o mercado está se comportando em relação ao ativo de Movida, Guga? Pois é, Gabriel, engraçado o que é bom e o que não é bom, né? Em relação a resultados, principalmente, né, como o analista ele encara um determinado ativo. Quando a gente olha para a Movida, tá, e olha o gráfico de Movida, e obviamente que o preço ele é relativo, e a gente vai olhar uma janela de tempo e vai estar sempre comparando, e querendo ou não, né, enfim, no final todo mundo tem seus vieses e olha para os ativos com seus devidos entendimentos. Se eu vou olhar para o gráfico e para o comportamento do preço agora de Movida, eu te digo que, olhando para o início do ano até agora, eu já estaria bem satisfeito na região de R$ 11,30. Tá? E do início para o ano, se a gente for olhar, né, ali para o dia 2 de janeiro, certo? E a gente for pegar ali a cotação do dia 2 de janeiro que abriu e olhar até os R$ 11,30, Movida subiu 50%. Não sei se é ruim, se é bom, né? Não sei, tudo, como eu disse, né? Tudo é relativo. Então a percepção de preço, percepção de valor, isso é relativo de quem está analisando. Né? E a gente traduz isso como viés. Né? Então no final, querendo ou não, todos os investidores, né, indiscutivelmente, possuem viés de suas análises, possuem viés nas suas opiniões e assim por diante. O que a gente viu, né, depois que a Movida subiu esses 50%, a gente viu ela num período aqui lateralizado. Tá? Eu não gosto muito desse tipo de comportamento aqui que nós estamos tendo no mercado aqui agora. Pode até mesmo ter um rally, acelerar o preço, quem sabe subir mais 17% de onde está, e aí seria uma dinâmica de mercado, né, de momento. Porém, eu sinto que, mesmo que haja esse movimento forte, acelerado, ele tende a retornar. Tá? Tende a retornar para essa região dos R$ 11,30. Certo? Então, é mais ou menos assim, uma leitura de esse ciclo de curto prazo aqui nos preços, ele, ao meu ver, está satisfeito. Tá? E foi uma alta de 50% nesse ano de 2023. Certo? Então, é importante a gente sempre olhar, né, para essas referências. É importante a gente entender o ciclo dos preços. É importante a gente ver como está o comportamento dos investidores e o apetite por risco dos investidores em determinados momentos. Tá? Então, é isso que eu consigo enxergar aqui em Movida agora. Maravilha. Inclusive, o Alex comentava há pouco, a gente teve uma deterioração dos resultados da empresa, uma alta alavancagem, custo financeiro, mas aparentemente está seguindo nos caminhos ali certos para melhorar esses resultados. Já está cumprindo com algumas tarefas, então o investidor pode estar sim satisfeito também com essas mudanças de mentalidade da companhia, inclusive essas ações para, claro, melhorar os seus resultados operacionais. A gente olha para os preços que eram negociados em 2020, 2021, que é um tempo ali um pouco mais longo, mas a gente não consegue tomar como base também aqueles preços, já que o mercado estava numa loucura generalizada após a pandemia. A gente teve as máximas históricas de diversos ativos, algumas estão sendo quebradas agora com esse otimismo recente,
mas a maioria dos ativos, quando a gente olha um pouquinho ali para 2020, principalmente 2021, a gente tinha um mercado bem fora do comum. Então, quando a gente olha para o gráfico, justamente para esse movimento um pouco mais focalizado desde o começo do ano, como o Lula mencionava, o Guga mencionava, é sim muito interessante acompanhar esse ativo, mesmo que tenha virado esse resultado operacional do lucro pro prejuízo, talvez sim seja uma alternativa de investimento. Aí vale você que está em casa avaliar o papel, usar as melhores ferramentas possíveis, se é análise ali dos fundamentos, se é análise, claro, do movimento do mercado, do comportamento dos investidores em relação àquele papel específico. Claro, aí a decisão é de você, investidor que está nos acompanhando. A gente tenta trazer, claro, o máximo de informações possíveis, olhando para o resultado e também para esse comportamento do ativo. 50% é interessante, mas agora para o Guga, pelo menos, essa faixa de lateralização não é muito atrativa para o ativo de Movida. A gente, claro, vai acompanhar o ativo ao longo deste ano aqui no Pre-Market e em outros programas da nossa programação. Alex André, tem gente me perguntando sobre CVC. CVC apresentou seus resultados, eu gostaria de uma percepção inicial aqui sobre esse balanço apresentado pela companhia. Eu dei uma olhada no ativo de CVC, pelo menos os dados cheios ali, aqueles dados que são destacados nos resultados, nos releases divulgados à imprensa, não foram muito atrativos. É a mesma percepção de você que acompanha o setor de aéreas e turismo. Não é um resultado interessante. Lembrando que o CVC está aquém do desempenho, por exemplo, de Azul e Gol, que são tidas normalmente ali como o mesmo setor, mas a gente tem várias diferenças entre elas, né? Diferenças fundamentais. Mas enquanto a Azul e Gol ganharam bastante valor no começo deste ano, a CVC ficou um pouquinho para trás. A justificativa, o resultado da CVC está tão em disparidade com as outras companhias dessa forma? Gabriel, a CVC ela demonstra uma dificuldade para rentabilizar realmente o portfólio, que eu digo no portfólio, eu digo de iniciativas, né? Porque olhando a questão das passagens aéreas, né, a gente vê assim que tem uma demanda, né? Quando você falou Azul e Gol, vê um crescimento, né? Inclusive no último mês, foi o melhor mês nos últimos anos, né? Em relação aos dados da ANAC, dados operacionais de passageiros. Mas quando a gente começa a observar a própria CVC, ela passou uma reestruturação não só financeira, mas também operacional, de processo. E isso já começa a trazer, eu não digo resultado, mas o mercado já começa a olhar principalmente a questão do take rate. Mas ok, a perspectiva, quando a gente observa os números, vou até pegar os números aqui para a gente comentar, por exemplo, reservas confirmadas, né? No segundo trimestre de 2023, foram mais de 3.824. Quando a gente observa ali em milhões de reais, 3 bilhões e 824 milhões de reais. Quando a gente observa o segundo trimestre do ano passado, foram 3 bilhões e 750 milhões, ou seja, foi 2% acima. Mas isso foi bom? Não, porque o take rate teve uma queda. Quando a gente observa, né, o take rate do primeiro semestre desse ano com o do ano passado, o take rate era 8,6, foi para 7,4. O que explica isso? Explica porque a companhia tem um mix maior em cruzeiros, né, e cruzeiros não tem um mix tão bom assim nesse sentido, e isso vai trazendo também um impacto também operacional. Então, quando a gente olha em relação a essa queima, né, de resultado, a gente começa a ver o prejuízo aumentando, né, ou seja, de 94 milhões de reais para 167 milhões de reais no trimestre. Então, ou seja, o mercado ainda não consegue entender, né, de fato essa virada de resultados da CVC e ainda a companhia segue no seu plano, né, de melhoria, enfim, de perspectiva de crescimento para frente. O que eles querem fazer? Eles querem melhorar o mix, né, de produtos, ou seja, priorizando aqueles mais lucrativos, então deixando de ter algum produto com um take rate menor, no caso cruzeiros, em específico com maior participação, e produtos também que têm menor necessidade de capital de giro. Eles também querem reduzir o OPEX e as despesas, né, ou seja, em áreas não estratégicas, ou seja, parar de gastar dinheiro com aquilo que não dá retorno no curto prazo. Estrutura de capital, equacionar a estrutura de capital, reduzir a alavancagem, isso é uma preocupação, né, a alavancagem sempre foi uma preocupação para a companhia, e expandir as vendas com aquela questão que eu estava falando para você, o Gabriel, que é a estrutura operacional, que é investimento em tecnologia para fazer o quê? Omnicanalidade. CVC, que era uma loja que muito conhecida, que a gente sabia que era muito presencial, né? Tinha que ir na loja, no quiosque, enfim, presencial, fazer a compra, agora ele quer trazer essa compra digitalizada, né? Então, trazer isso não só em experiência para o usuário, saber o que ele gosta de viajar, trazer melhor precificação, né, o pricing, e também, claro, melhorar o same-store sales, né, ou seja, melhorar a venda das mesmas lojas que já existem e também abrir novas lojas, isso vai trazer eficiência e rentabilidade de acordo com a companhia. O mercado não coloca preço nisso, tá, Gabriel? Depois dos últimos fatos aí que aconteceram, acho que o Guga, enfim, pode analisar esse resultado, esse papel, mas é um papel que não está
tendo bons resultados, mas a promessa daqui para frente é que, de acordo com a companhia, que pode melhorar ainda mais, mas eu não vejo melhora de take rate, não vejo melhora tão grande em volumes, e enfim, e a estrutura de capital ainda segue bem desafiadora, Gabriel. Maravilha, inclusive eu gostaria de aproveitar aí a expertise do Guga, queda anual de 35%, superior a 30% aqui para a CVC. Em especial aqui nos últimos 2, 3 meses, nós tivemos uma boa recuperação para a companhia, mas logo devolveu este movimento. Não está no último fundo ali de R$ 2,52, mas gostaria de saber aí se esse movimento ele abre alguma oportunidade, já que a gente teve essa recuperação recente, ou não há sinais aí interessantes para a CVC também quando a gente olha para o papel nesse tempo gráfico, tanto o mais curto, mas também principalmente aí este tempo mais longo para o ativo, que desde 2019, 2020 não conseguiu se recuperar daquela forte queda da pandemia. Guga, o que a gente pode tirar de conclusões aí para a CVC, ou a gente não consegue tirar conclusão para o ativo, que alguns ativos aí realmente não dão indícios para a gente, nem positivos nem negativos, né, Guga? Pois é, desafiador, né, Gabriel? Desafiador. Como o Alex falou, né, a empresa está começando, está olhando para investimento em tecnologia e mudar a forma como ela distribuía, né, os seus pacotes. Né? Obviamente, também com o desenvolvimento da tecnologia, tem muitas outras empresas que já estão muito mais bem posicionadas e já aprenderam muito mais, né, do gosto dos seus clientes. E estão, de certa forma, bem na frente aí da CVC. Então, precisa se reinventar, precisa se reposicionar e o mercado depois precisa acreditar, né, que esse reposicionamento, esse redesenho, né, vai gerar resultado a ponto de começar a tomar o ativo não com um caráter especulativo, né, que toma posição e depois se desfaz da posição, mas sim que vai querer carregar ao longo do tempo porque acredita no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Né? Querendo ou não, quando eu volto um pouco no tempo, 2019, ali, 2020, 2019, né? 2020 já não, 2020 teve um desafio muito grande, teve uma mudança, né? Teve uma quebra de percepção em função da pandemia e quando as coisas poderiam voltar, né? E depois o quanto tempo vai demorar para se recuperar dos prejuízos que se teve na pandemia. Então acho que a gente vive ainda um pouquinho desse reflexo, né? Mas muita gente apostava bastante na CVC, né? Tinha muito gestor que tinha CVC na sua posição, muito analista que falava de CVC. Me lembro ter visto vários programas, vários podcasts que falavam sobre isso. Mas agora a gente está vendo um outro cenário. Está vendo um cenário do ativo já batido, esmagado, machucado, e que parece que tem um fundo aí. Né? Tem um fundo no sentido, fundo do preço. Né? Não estou falando de um fundo de investimento, estou falando de um fundo de preço aqui. E que mostra, de certa forma, alguns sinais de que pode melhorar. Agora, o que é interessante olhar no gráfico do CVC é imaginar o seguinte, quanto já valeu isso aqui em 2019? Né? R$54. Está R$ 2,88. E aí, quando tu se posiciona no papel, o que você quer? Você quer taxa, né? Você quer poder tomar um papel que possa se multiplicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou 30%, 40%, 50%, vai de cada investidor que está buscando no mercado, né? Potenciais. Quando a gente olha para a CVC e volta um pouquinho no tempo, e ainda voltar um pouquinho no tempo aqui, é voltar para setembro do ano passado, setembro do ano passado foi em torno de R$8. A gente está agora trabalhando com CVC a 2,88. Então, se o CVC dobrar de valor, é voltar para próximo de R$6. Não é nem o preço de setembro do ano passado. E traria um upside de 100%. Então, quando a gente olha para a Bolsa e olha para preço, né, e você quer rentabilizar sua carteira, eu gosto, né, de olhar assim, para algumas situações, principalmente se a turma fundamentalista, né, consegue enxergar alguma narrativa que precisaria ser evidenciada ao longo do tempo, né, com o decorrer do tempo, para que você possa, né, perceber o mercado justificando por que os preços estariam subindo. Né? E aí vai potencializando, vai aumentando, mais pessoas vão acreditando na tese, vão acreditando na narrativa, vão acreditando no cenário, e as coisas vão se desenvolvendo. Né? Querendo ou não, o preço na bolsa de valores é impactado por, né, a expectativa dos investidores em relação aos resultados e às transformações de resultados das companhias. Obviamente que transformação de resultado, né, é toda uma construção, né, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é uma construção, e às vezes demora mais, às vezes, né, consegue ser mais eficiente,
consegue achar uma veia que consegue resolver melhor, né, antes. Então a gente vai acompanhando. Então quando eu olho aqui para a CVC, penso nessas possibilidades, né, e olhando principalmente, né, olha a alta que nós tivemos aqui de 90% ali no mês de maio até o início de junho. Né, tivemos uma alta de 90%, volta a cair com mais dificuldade. Né? Se eu fosse projetar a próxima alta e imaginar assim, poxa, para onde o CVC pode chegar no próximo rally de alta, estou olhando aqui, ó, 5,60. 5,60 é 100%. E mesmo assim ainda nem chega a setembro do ano passado. Então dá para a gente imaginar, né, imaginar assim, no sentido, poxa, não estou imaginando uma transformação, né, um reposicionamento do CVC ou indo trabalhar para fazer novas máximas históricas. Não, estou simplesmente olhando aqui uma janela de oportunidade que pelo menos, né, tende a subir, né, 100% da cotação que está agora, longe dos 54 que já teve um dia. Maravilha, justamente por isso que a gente sempre enfatiza que não há certo ou errado, não há bom ou ruim, há estratégia de investimento e aquilo que cabe ou não no seu pensamento. Talvez para quem busca segurar o papel ad eterno para o resto da sua vida não seja uma boa alternativa, mas como o Guga mencionou, pode ter uma boa janela aí de investimento buscando valores que negociou há pouquíssimo tempo atrás. Então depende, claro, da sua estratégia de investimento. Eu sempre enfatizo aqui no pre-market que nós tentamos fazer a projeção do que vai acontecer na abertura, vamos ver o que pode acontecer ao longo do dia, o que vai afetar ou não o mercado financeiro, mas claro, sempre essas informações devem se encaixar à sua estratégia de investimentos. Marco, nós temos um mercado que, como antecipamos na conversa até agora, está basicamente em estabilidade. Dólar futuro 0,05% de queda e o índice futuro brasileiro estava em queda há pouquíssimo tempo atrás e continua 0,13% de queda. Então, sem muita movimentação, acho que em linha com o que esperávamos aí desde o começo do programa, né, Marco? Deve mudar isso na abertura às 10 horas da papelada, já que a gente está tendo a DR da Petro e da Vale. Para quem não sabe, a DR são as ações de empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York. Então a gente tem a DR da Petro em alta de praticamente 0,40%, o mesmo preço da Vale. Então podemos aí ter uma virada às 10 horas, uma leve alta na Bolsa, mas também não espere uma alta muito significativa não, porque hoje não é dia para isso. Vendas no varejo nós tivemos aí, né, às 9 horas que saiu, eu acabei perdendo aqui, Gabriel, o dado que veio aqui. Vou ver se eu consigo buscar rapidinho aqui para falar com o pessoal, porque isso impacta hoje no setor de consumo aí, né, no setor do próprio varejo. Só queria dar uma analisada rápida aqui. Deixa eu ver se eu busco nas Acabei de pegar por aqui, o Marco. Veio a venda anual, veio um pouquinho forte. Podemos ter também a vendas no varejo também colaborando para essa alta do índice na data de hoje. Maravilha, inclusive trazendo aqui, o volume de vendas do comércio apresentou estabilidade em junho frente a maio, ou seja, em comparação com o mês anterior, de acordo com os dados do IPGE, a média móvel trimestral para o varejo foi de menos 0,3% e na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista apresentou uma alta de 1,3% frente a junho de 2022, ou seja, uma alta anual, estabilidade em relação ao mês anterior e a média aí trimestral de 0,3% de queda. No acumulado de 12 meses, as vendas subiram 0,9%, enquanto o volume apresenta uma alta de 1,3%. Marco, gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor. Eu tenho um último assunto a discutir aqui com o senhor Alex André. Gostaria de aproveitar a presença de Guga Almeida, mas muito obrigado mesmo pela participação aqui no nosso pre-market, trazendo todo esse conhecimento de anos de mercado financeiro à nossa programação e, claro, a quem nos assiste, nos escuta no trânsito, no serviço, no trabalho, em casa. Muito obrigado mesmo pela participação. Bom pregão e até amanhã, pessoal. Obrigado. Maravilha. Alex André, último resultado. Eu tenho dificuldade para elencar quais os resultados que a gente vai falar por aqui, mas um resultado me chama a atenção em específico, que é o resultado de Cash 3 de Melius. Muito se apostava na companhia, algumas casas inclusive revisando as suas projeções de preço-alvo para a empresa, indicando que a venda da Bentley seria um fator disruptivo para a companhia. Essa venda ela está sendo, claro, concluída, os processos estão sendo passados ao BV. Como que o senhor enxergou esses resultados aí do segundo trimestre? Já tem um efeito direto da venda da Bentley? Ou essa venda em específico deixa tudo meio nublado, a gente não sabe muito bem como avaliar esse resultado operacional da companhia, Alex? O Gabriel, em relação ao Bentley, o resultado de Melius ele ficou bem poluído, né? Porque teve esse expurgar o resultado normal, né? Isso já era esperado.
Então nós vimos aí quando a gente olha o número consolidado saindo do Bankley, nós vimos uma queda de receita. Por quê? Porque a companhia antes ela trazia um custo muito grande para a própria companhia, mas também uma receita 100%, né? Ou seja, toda a receita, mas também apropriava do custo. No net era negativo, ou seja, ela tinha um custo carregado no balanço que tinha uma queima de caixa. Esse ano eles querem break-even, querem fechar no 0 a 0, estão nesse caminho de trazer o break-even do resultado. Então toda a estrutura de custos agora está na mão do BV, já que eles venderam. O valor da venda do Bankley só vai ser disponibilizado via dividendo não recorrente, que eles já tinham sinalizados para o mercado após a aprovação do CAD do Banco Central, que deve sair entre 6 e 12 meses. E provavelmente depois disso, eles têm um catalisador. Primeiro, dividendo não recorrente. Segundo, a OPA. A gente não sabe se realmente vai sair essa OPA, mas está em aberto. E o outro lado é o Melius Day, que eles vão fazer em setembro, que abre uma perspectiva, que eles vão abrir mais números sobre o Picodia, que é a Melius Internacional, a operação de cashback, e também aqui no Brasil essa nova Melius, que eles vão ganhar com take rate de cartão, contas abertas, e também essa operação mais focada em cashback, sendo uma empresa cada vez mais asset light. Tá? Então acho que seria um pouco mais de resultados mistos, mas eu não vejo que o resultado vai ser catalisador. O catalisador é uma empresa de eventos, tá? Então, ou seja, esses eventos tudo mais constante, apresentando dentro do esperado, depois aí do SPA, enfim, de outras iniciativas que aconteceram, que foram concluídas, o mercado deve precificar ainda mais o papel à medida que vai entregando esses resultados. Gabriel. Maravilha. Muito obrigado pela participação, senhor Alex André. Eu ia fazer essa pergunta para o Guga, mas eu bati o olho no relógio. Nós já estamos ao final do nosso programa, então gostaria já de agradecer a participação de ambos, Alex e Guga Almeida, em especial ao Guga, que está cedendo parte do seu tempo para conversar conosco. Muito obrigado, Guga. Obrigado a você, Gabriel. Amanhã nos encontramos aqui novamente. Maravilha. Eu vou ficando por aqui, deixando este mercado aqui ao nosso BMC News, que chega depois do intervalo, em estabilidade. Índice futuro brasileiro em 0,09% de queda. Não dá para falar que está indo para um lado, não dá para falar que está indo para o outro. Estabilidade. Às 10 horas, quando o Marco falou que vai abrir a papelada, os ativos vão começar a ser negociados, a gente pode ter uma mudança neste cenário. Ou seja, a partir das 10 horas da manhã, nós podemos ter uma movimentação um pouco mais intensa, ou para cima ou para baixo, aqui para o Ibovespa. Índice futuro, no entanto, em estabilidade. ADRs da Petrobras e da Vale no exterior, negociando em 0,4% de alta, puxando aí a conversa que a gente teve agora com o Marco. Dólar futuro também em queda, 0,18% de queda, R$ 4,91. Então, queda para o dólar, queda para o índice futuro, mas só no papel aqui.